No ar, a voz da cidadania, um programa produzido pela Promotoria de Justiça de Violência Doméstica. Apresentação, Dr. Franklin. Hoje nós vamos falar sobre o poder familiar. O que é o poder familiar? O poder familiar são os poderes e, ao mesmo tempo, os deveres dos pais em relação aos filhos menores. Em que consiste, Dr. Franklin, o pleno exercício do poder familiar? Dirigir a criação e educação dos filhos é um. Exercer a guarda e reclamar os de quem os detém ilegalmente é outro. Conceder ou negar consentimento para se casarem, para viajarem para o exterior e para mudarem sua residência permanentemente para outro município, assim como representá-los judicialmente ou extrajudicialmente até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los após essa idade até os 21 anos incompleto. Pergunta, Dr. Franklin, o divórcio e a dissolução da união estável alteram a relação dos pais com os filhos? Você, meu amigo que está divorciado, sua relação se alterou com o divórcio da sua mulher, que tem a guarda dos seus filhos? Não. Os filhos, enquanto menores, estão sob o poder familiar dos pais, independentemente de divórcio e independentemente da dissolução da união estável. Dr. Franklin, o poder familiar pode ser extinto? Sim, pela maioria da doutrina e da jurisprudência e da própria legislação, nós temos as hipóteses de extinção do poder familiar, começando pela maioridade dos filhos, quando eles se tornam maiores de completam os 21 anos, pela adoção, quando uma pessoa adota uma criança, o pai biológico deixa de ser pai e, portanto, se extingue o poder familiar. Pela emancipação, são aqueles casos em que a emancipação daquele menor de 21 anos, pela morte do pai ou do filho e por decisão judicial. O poder familiar, Dr. Franklin, pode ser suspenso? Sim, por decisão judicial, se houver descumprimento dos deveres dos pais. E em que situações pode ocorrer, por decisão judicial, a perda do poder familiar? É preciso esclarecer que eu tenho duas situações. O poder familiar pode ser suspenso, sim, liminarmente, se houver uma causa de descumprimento, como, por exemplo, a mãe que está abandonando a criança, o pai que não está dando alimentação para a criança que está sendo agredida ou torturada. E nós temos a ação de destituição de poder familiar, em que, quando o pai castiga, por exemplo, imoderadamente os filhos, ou abandona eles materialmente, deixando de prover sustento básico, ou abandona intelectualmente, deixando de matricular na escola, ou abandona moralmente, explorando sexualmente aquela criança ou aquele adolescente, eu vou ter a prática de atos contrários à moral e aos costumes e, portanto, vai ensejar a destituição do poder familiar. E também naqueles casos em que eu tive várias reiterações de suspensões do poder familiar, de mulheres, por exemplo, que deixam seus filhos na casa para poder sair para a festa. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui, lembrando que o próximo programa, A Voz da Cidadania, vai falar sobre a guarda. E nós vamos responder as seguintes perguntas. O que é guarda? Quais são os tipos de guarda? O que é guarda unilateral? O que é guarda compartilhada? E outras perguntas que vocês mandarem para cá, para o programa A Voz da Cidadania. Um grande abraço para os meus amigos da Rádio Sorriso, da Rádio Saudade e da Rádio Tucupi. Um abraço a você, Pingo. Um abraço a todos. Até a próxima.